Memórias não são só sobre o passado. Elas determinam o nosso futuro. Você pode mudar as coisas. Pode fazer as coisas melhorarem. Toda memória é social, né? Toda memória, se você pensar que a memória é o registro de um conjunto de documentos, de conhecimentos que vem do passado, que isso provém da sociedade, vai para a sociedade, toda memória é social. O conceito de memória social vem de Halbach, que ele desenvolveu o conceito de memória coletiva para se contrapor a um conceito de memória do indivíduo, memória dos indivíduos. Então, esse é um conceito histórico, historiográfico, que não é da nossa área, foi trazido para a nossa área por alguns autores e assim. Houve uma adaptação desse conceito de memória social para a área de ciência da informação. Então, esses são documentos históricos que precisam realmente ser preservados, tanto no seu formato impresso, para guardar para a memória, quanto o formato digital, para a gente disponibilizar essa informação diretamente para o público, para que ele não precise sair da sua casa e vir aqui para pesquisar num documento que já é antigo, que não pode estar sendo manuseado. Então, por isso que a gente precisa disponibilizar esse tipo de material. Especificamente o bibliográfico, ele é tratado, a limpeza mecânica, folha a folha. A capa também é tratada antes, claro, o lombo também da coleção. Constantemente a gente sempre faz limpeza dos livros, né? Assim, mas assim, quando a gente voltar agora, logo após a reforma do piso, nós vamos tentar estabelecer um programa, uma política de preservação e conservação desses livros. E, enfim, de toda a coleção da Biblioteca do Centro de Educação. Nós hoje ainda não temos uma política estabelecida, ok? Mas nós vamos trabalhar com esse intuito para estabelecer de fato essa política. Aqui na Biblioteca do Cefis, nós temos a coleção especial. São livros que são importantes, que estão sendo cuidados, sim. De que maneira? Primeiro, eles estão inseridos no sistema Pérgamo. E nós temos um projeto em andamento para cuidar das obras, digitalizando e mantendo o original. Então, as instituições hoje, de uma forma geral, elas têm assim, uma preocupação grande para guardar isso. A Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, e outras universidades, criou um repositório institucional. Né? Esse repositório institucional, se espera no futuro, ele abraça uma diversidade enorme de documentos, inclusive livros. A gente já tem o que a gente chama de bibliotecas digitais, que é outra coisa que caiu em desuso, não existe mais isso de biblioteca digital. São bibliotecas que oferecem serviços digitais, bibliotecas que oferecem serviços eletrônicos, serviços em rede. Então, hoje é uma coisa que fica assim, a gente não utiliza com conforto mais o termo biblioteca digital. Então, a gente tem materiais, produtos da inteligência que são produzidos em meio digital, são guardados
em servidores específicos, nos computadores das pessoas, no laptop, nesse documentário que você está fazendo agora, né? E temos também os repositórios coletivos. O que assim, prejudica muito a preservação e a conservação é o ambiente que a gente vive, que é um clima tropical e subtropical. Olha, aparecem muitas vezes páginas arrancadas, aparecem livros com páginas amarelas, livros com páginas elas empoeiradas, e quando a gente abre o livro, muitas vezes a página fica em pó por conta disso também. E existe uma preocupação muito grande da minha parte em relação à iluminação natural. Porque a iluminação natural também ela contribui para o esfacelamento dos livros, ela contribui também, como também a iluminação que a gente tem, essa luzes fluorescentes, essa iluminação não é adequada, então ela acelera o processo de deterioração dos livros. A melhor forma para que a gente evite isso é fazer periodicamente essa limpeza, folha a folha, manual, de fato, manual. E ter um acondicionamento adequado, num ambiente sem umidade, que a gente consiga estabilizar a temperatura do ambiente, que a gente tenha profissionais voltados para garantir essa limpeza e também que você, ao manusear a obra, você tenha o cuidado de passar as folhas, passe sempre com a espátula. Nós temos vários processos e os diversos pesquisadores que nos visitam, eles são orientados pelos nossos técnicos de como manusear o papel. Então, a gente tem que estar sempre com o olhar voltado para pedir e que não deixe flanela molhada, isso causa fungo, está sempre voltada a acompanhar mesmo como é feita essa limpeza, no momento que se usa água, que usa outros materiais para limpar, a gente está sempre pedindo ao pessoal da limpeza que tenha cuidado com o manejo das estantes também. Biblioteca guarda um importante repositório e muitas vezes as pessoas que vêm trabalhar pela empresa terceirizada não vêm com esse treinamento. Afora que sempre causa um mal-estar enorme para os profissionais um ambiente não tratado. Toda biblioteca tem queixa, naturalmente, porque é insalubre o ambiente, tanto pelos livros que desabam, principalmente as que têm um foco histórico. Os livros movimentam, o livro vai para todo lugar e quando volta, realmente o contato com quem trabalha, seja o técnico administrativo, seja o bibliotecário, é um contato direto. Então é realmente um ambiente salubre. E não há ainda pessoal que seja específico para tratar. É caro porque se você deixar que a coleção chegue a um estágio que você vai precisar desencadernar toda e limpar e passar pelo processo de restaurar toda uma coleção, é caríssimo, caríssimo. Desde o material, a gente usa filmoplast, a gente usa papel japonês, nós usamos acetona, álcool PA, então é cotonete, algodão, para retirada de resíduos, é muito caro, muito dispendioso o trabalho do restaurador também, as horas que ele se dedica a um único documento, quer dizer, uma única folha de papel. Agora, o que eu acho mais dispendioso é a falta de informação desse conteúdo, dessa coleção para a sociedade. Porque isso não tem custo, você não pode mensurar o quanto é difícil você querer que a sociedade tome conhecimento de uma informação e você desprezou aquele documento e a sociedade vai ter este grande prejuízo. Então, eu acho que não existe custo alto para se preservar a informação. A universidade ela não tem essa cultura de preservação dos livros das bibliotecas em si, dos livros em formato digital e em formato impresso.
Então, para a gente estabelecer isso, a gente precisa primeiramente estabelecer uma política, estabelecer os custos que a gente tem com essa política. Então é preciso que o projeto esteja pronto e a Universidade Federal partir para trabalhar com planejamento anual institucional. Então, nesse planejamento, nós temos ações que são efetivadas pela diretoria do sistema de biblioteca e também pela diretoria local. A Material Impresso tem uma política própria para isso, né? A Material Impresso a gente tem políticas de seleção, tem um conjunto de políticas que são desenvolvidas no âmbito do desenvolvimento das coleções, que elas são colocadas, elas são definidas por um conjunto de critérios que variam de instituição para instituição. A aquisição em meio digital é uma coisa que a gente está engateando. A primeira vez, o ano passado, se eu não me engano, a Biblioteca Central comprou 100 mil livros em meio digital. Veja, é mais do que toda a quantidade de livros que a gente tem no sistema de biblioteca da UFPR, né? É uma coisa diferente. Como foi o critério que foi utilizado para isso? Foi o critério de oferta. Era uma oferta possível e tinha um valor infinitamente mais barato do que comprar livros analógicos, e a gente aproveitou a oportunidade. Mas existem outros processos também que advêm da indicação dos profissionais desses meios digitais. Outra coleção importante no meio digital é a coleção de periódicos eletrônicos, TACAPs. Existe uma diretriz, mas não existe uma diretriz registrada, certo? Assim, a gente discute, né, o que deve e o que não deve continuar no acervo, e a partir daí a gente desbasta, né, a gente descarta, não, a gente desbasta para depois haver o descarte. Entendi. Nós temos implantado uma política, na política de excelência na gestão de documento, que vai desde a produção até a destinação final. Os documentos que são produzidos, mas eles têm uma temporalidade de vida, que eles nasceram para executar uma função e essa função já atingiu seu objetivo. Esses documentos, eles não são históricos, eles não são técnicos, científicos, eles também não representam uma ação da alta administração. Então, eles têm uma destinação, sim, que é o descarte. Seguinte, a política precisa ser realmente mais efetiva, porque o desbaste em termos de coleção, quando é compra, ela tem umas certas limitações. Gestor nenhum pode mandar desbastar uma coleção quando ela foi compra. Quando é doação e que não é da área de interesse, o desbaste a gente faz quase que automaticamente. Quando o doador traz livros que não é inerente ao nosso acervo, que é mais para uma biblioteca secundarista, a gente encaminha sim as instituições, mas o doador sabendo. Tanto é que quando a gente tem a oportunidade, pergunta mesmo se a doação está separada, se é temática, para evitar justamente esse retrabalho. Um povo sem memória, sem passado, é um povo sem história, é um povo sem cultura. É um povo que não conhece as suas raízes. É um povo que não aprende com os erros do passado para não cometê-los no futuro. É da maior importância. É preciso cuidar para ter memória. Para haver um registro, é preciso que alguém cuide, porque se perde muito. Há uma crítica muito à política no Brasil, da cultura da memória. Depois que já está quase perdido, ou que se está perdendo, é que se cuida, quando devia isso ser partir na frente, deveria ser preservar antes de perder. É essencial que todos os bibliotecários, não só os bibliotecários, mas os assistentes também, eles tenham formação nesse sentido. A Universidade Federal, ela precisa incentivar todos os bibliotecários e todos os trabalhadores, em geral, né, que atuam em bibliotecas, a começarem a receber conhecimentos e praticá-los também nas bibliotecas, de preservação e de restauração também, por que não? O papel do profissional da informação nessa área é justamente
mostrar a importância e lutar para que isso seja feito, que realmente, porque as pessoas podem ser, a instituição pode dizer, mas isso não é prioridade, mas a gente tem que provar que aquilo ali é prioridade, que um documento que eu tenho acesso a ele hoje facilmente, em PDF, porque eu tenho acesso a ele no formato digital, daqui a alguns anos eu não vou ter mais acesso àquele formato digital. Então eu tenho que ter a preocupação de mudar os formatos, evoluir, seguir, mudar o formato, mudar o meio físico, e que ele está depositado de CD para DVD, para Blu-ray, e assim vai, pendrive, e se preocupar também com o tipo de arquivo, que ele pode ser aberto, lido hoje, mas daqui a alguns anos aquele programa pode não existir mais e aquela informação é perdida. Então, a gente tem que ter cuidado com o suporte e com o formato. E o profissional da informação, ele tem que estar atualizado nessa área. As novas tecnologias que estão surgindo, aproveitar essas tecnologias para preservar cada vez mais a memória, evitando o manuseio do material antigo fisicamente e sempre evoluindo, atualizando os novos formatos para que a gente sempre tenha acesso a esses documentos, para que eles não se percam com o tempo. Essa é a grande preocupação do profissional. Daí ele precisa estar sempre em constante atualização, conhecendo as novas tecnologias, descobrindo o que está sendo feito de novo e acompanhando o que diz a legislação também, porque a gente não pode descartar um documento que está digitalizado, porque ele ainda não tem o valor do documento original, só o documento microfilmado. Então a gente tem que ter essa preocupação com a legislação, com as novas tecnologias e com o que existe em papel para a gente preservar da melhor forma possível. Thank you.